Estamos a partir de agora falando dessa estrutura do polo rodoviário da Serra Gaúcha. Nosso deputado estadual aqui, Búrico, está aqui conosco. Estamos numa luta permanente para projetos, para obra, para investimento e saindo ainda numa crise absurda que teve agora com as enchentes, que nos complica ainda mais. Mas quando a gente pega uma empresa que é a primeira ou a segunda maior estrutura como concessionária na área do rodoviário do Brasil, está aqui conosco, um contrato que a gente já sabe, para nós é caro, nunca teve um pedágio tão caro que nem agora, mas a gente quer obras, e obras, que tu já acompanha isso há muito tempo, que ela venha nos dar uma resposta um pouquinho mais rápida, porque 10 anos, 20 anos, 30 anos falando a mesma coisa, é complicado para o cidadão, para o empresário que bate no custo do seu negócio. Tu falou bem, né? Estamos aí há 20 anos brigando, lutando, pedindo que essa região possa ter obras. Ter obras para a gente ter um custo logístico mais barato, para nós poder atrair empresas para a nossa região, para nós crescermos economicamente, para que nós possamos ter emprego, melhorar o nosso PIB da região, o PIB per capita. É isso que nós queremos. Nós precisamos de logística, precisamos de estrada, precisamos de aeroporto, precisamos de porto. E eu acredito que depois do que aconteceu, da catástrofe que aconteceram no ano passado, que infelizmente afetou muito o nosso estado, mas a gente tem que sair mais forte disso, tem que ter a resiliência, né? E aqui na nossa região, né, nós tivemos aí a concessão, que é as praças aí de free flow, pedágio, que elas vão ser concedidas por 30 anos, essas nossas estradas, com diversas obras de melhoria, duplicação, viadutos, rotatórias, enfim, que vão fazer o quê? Que vão melhorar a logística da nossa região, que vão dar mais segurança para que não tenhamos acidente, não tenhamos morte, e evidentemente que ninguém quer pagar mais imposto, mais pedágio, mas é o preço de a gente poder ter isso implantado o mais rápido possível. E nós queremos cobrar do governo, estamos lá fazendo isso, junto da empresa, que é a CSG, uma bela de uma empresa, para que essas obras comecem o mais rápido possível e saiam do papel. É isso que nós precisamos. E nós estamos cobrando, sabemos que deu essa enchente, a catástrofe ano passado, que atrasou essas obras, mas elas têm que começar, de fato, o mais rápido possível. Então, sobre as concessões, eu acho que nós estamos andando e logo, logo nós teremos obras aí. Dá para passar aqui que a gente está num relacionamento bom, o governador, a sua estrutura de governo está trabalhando com a concessionária de uma maneira de cobrar isso, porque a gente aqui paga imposto durante décadas e o retorno, eu estava vendo aqui em Caxias também, eu começo a pegar os números, me assusto com o baixo retorno dos nossos impostos. O relacionamento, como é que está o Estado com a concessionária para a gente realmente poder cobrar isso aí? Está muito bem, eu sou testemunha disso porque eu falo muito com o Ricardo aqui, que é o diretor-presidente aqui na região da empresa, falo muito com o Pedro Capelupi, que é a interface com o governo do estado, e eles estão alinhados. O governo também está cobrando da empresa que ela coloque em prática as obras naqueles prazos que foram contratados conforme o edital, porque nós temos um edital, que lá no edital ele sinaliza todas as obras e as melhorias que vão ser feitas e dizem quando que elas vão ter que ser entregues. E o governo está cobrando da concessionária. Então, eu acho que isso está bem. Mas, além disso, das concessões, nós temos coisas muito importantes que vão acontecer agora. Com a questão do acordo que foi feito com o governo federal, de nós não pagarmos 3 anos a dívida com o governo federal, esses recursos vão ficar num caixa que chama-se Funrigs. É um fundo que vai ter mais ou menos 14 bilhões de reais, dos quais uma grande parte vai ser para fazer obras importantes na reconstrução do nosso estado. E aqui na Serra nós temos obras importantes, vou citar Nova Roma do Sul, a Farroupilha, é uma obra que ficou, a estrada ficou interditada com diversos pontos com problema, vai ser aplicado mais de 100 milhões nessa obra e deve começar já em setembro, né? É uma obra que vai ficar pronta e vai ter uma solução definitiva para muito tempo. A Rota do Sol, que quem passa por lá sabe dos buracos que tem, má sinalização, o fluxo cada vez aumentando mais, seja na questão turística para ir para a praia, seja na questão para ir para os campos de cima da serra, seja na questão do transporte de produtos, foi dividido agora em 3 trechos. O trecho Caxias do Sul até Lajeado Grande, que está sendo feito os projetos para fazer a licitação. O trecho Lajeado Grande até Tainhas
que também está terminando os projetos para fazer a licitação, e o trecho que foi afetado pela enchente e pelo desmoronamento na época da catástrofe, que é Tainhas até a Estrada do Mar, lá em Santa Catarina. Essa já está contratada, né? Essa contratada, a ganhadora foi a Sultepa, e acredito que logo, aí mais uns 60 dias, começa também essas obras que estão finalizando os projetos. Além disso, nós temos também uma estrada que é muito importante, que é a 020 entre Cambará do Sul a São José dos Ausentes, que deve ficar pronta até março, abril do ano que vem, que vai interligar com a BR-285, que foi falado aqui, que é uma estrada federal, que iniciamos quando eu fui prefeito de São José dos Ausentes, que vai fechar a nossa ligação de São Borja, passando pelo Planalto, Campos da Serra, e ligando com Santa Catarina 101. Então, tendo mais uma estrada importante que vai passar aqui pela região da Serra. E temos outras obras, por exemplo, uma obra muito importante que eu já brigava, mesmo antes da catástrofe, que é a ligação de Vila Flores e Antônio Prado, que tu vai ligar o lado de lá do Rio das Antas, da encosta, né, com o lado daqui da Serra. E essa estrada foi a única alternativa quando fechou a 470 entre Bento e Veranópolis. Todo mundo para ir a Porto Alegre, as pessoas precisavam vir no hospital aqui em Caxias do Sul, Farroupilha, Bento, tinha que passar por aquela estrada e uma estrada de chão batido. Conseguimos reivindicar junto com o governo do estado, e essa é uma obra que foi contratada emergencialmente, já tem 2 empresas contratadas, uma que vai fazer o primeiro trecho, que é de Antônio Prado até o Rio, que é mais ou menos 5, 6 quilômetros, e os outros 5, 6 quilômetros do Rio até a Vila Flores, ligando então lá com a 324 em Nova Prata, Veranópolis, né? Essa obra já está contratada, deve começar daqui uns 30, 40 dias, e é uma grande alternativa que nós vamos ter para ligar não só 2 cidades, mas ligar 2 regiões importantes. Então eu estou vendo que, mesmo depois de muito tempo atrasado, com a nossa região penando, agora nós estamos chegando mais perto de podermos ter uma nova realidade na logística aqui para a nossa região aqui da Serra, sem contar na questão do aeroporto, que o senador Reis estava falando aqui, que também está andando bem, e também do porto de Arroio do Sal, que começa também a sair da parte burocrática, e nós podemos ter ali na frente investidores que têm interessado em investidores para que possamos ter também o porto. Então, é um mix aqui no modal de rodoviário, aéreo, portuário, e depois estamos brigando também pela questão ferroviária, o rodo ferroviário lá em Vacaria, que isso vai dar um outro patamar e vai levar a nossa região em uma outra condição de disputa de logística com o resto do país. Deputado Carlos Búrico aqui com a gente, falando da importância do polo rodoviário aqui da Serra, da nossa região, para que a gente tenha um retorno melhor. A gente quer ver obra, né? Pagar imposto é online, para receber a obra quando dá. Está na hora da gente agilizar, cobrar isso, para que a gente tenha um retorno dos nossos impostos aqui na comunidade. Daí o nosso deputado estadual, Carlos Búrico, aqui nesse evento aqui no Holiday Inn Hotel Casa Perlage, em Farroupilha. Acompanha aí.